Pessoal, então, boa noite. Eu estou aqui com o Renato, ele é Nutri e também personal. E nós queremos agradecer a presença de vocês. E é sempre bom batermos um papo, né, sobre a saúde, um aspecto mais integrativo. A gente não trabalha mais um processo de emagrecimento ou um processo de reeducação alimentar sem que seja integrado, né? Então a gente sempre une várias áreas, então educadores físicos, nutricionistas, médicos, terapeutas, né? Psicólogos. Então o trabalho fica bem mais completo quando a gente une todos esses profissionais, né? E aí surgiu então a ideia de estabelecermos uma parceria, né, Renato? Isso. E participamos do mesmo grupo de profissionais da área da saúde e tivemos uma entrevista há tempos atrás e aí surgiu a ideia de trabalharmos em grupo também, em grupo de emagrecimento saudável, qualidade de vida e junto com a atividade física. E estamos aqui, resolvemos fazer essa live para falarmos de 5 pontos importantes para a saúde e para um emagrecimento definitivo. Então, o aspecto principal assim da live é falar sobre a saúde mesmo de um modo geral, né, de um contexto mais amplo. E, claro, alinhado a isso, o emagrecimento. Então, os 5 pontos que nós pensamos como importantes, fundamentais assim para a saúde, foi a ingestão hídrica, o sono, a questão emocional, alimentação e atividade física. E hoje nós falaremos sobre dois desses pontos, que é a ingestão hídrica e o sono, tá bom? E eu vou começar falando sobre a ingestão hídrica e depois a gente vai batendo um papinho, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou começar com uma perguntinha, que depois a gente vai responder. O que vocês acham? Qual a importância da água no nosso corpo? Então, assim, se o alimento acabar, quantos dias vocês acham que uma pessoa sobrevive? Se a água acabar, quantos dias a pessoa consegue sobreviver? Só não pode procurar no Google, tá bom? Tem algumas pessoas aqui que são profissionais da área da saúde também, outras são amigos do Renato, outros pacientes aqui, tô vendo, pessoal, e amigos meus também. Só não procurem no Google, tá? Então, se o alimento acabar, quantos dias a pessoa pode sobreviver sem o alimento, né? Claro que depende da reserva. E se a água acabar, quantos dias a pessoa consegue ficar sem ingerir água? Então, depois dessa pergunta, depois a gente responde. Vamos falar um pouquinho sobre a ingestão, né? Então, assim, a água, ela é tão importante que ela compõe o nosso corpo mais ou menos 60%, né? Um pouquinho mais. Depende também a necessidade da ingestão hídrica, depende da idade também. A falta d'água, ela causa sonolência, né? Atrapalha o sono. Depois o Renato vai falar sobre o sono. E o excesso de água também não é recomendado, né? Então tem um cálculo aí. Normalmente o pessoal fala 2 litros de água por dia, né? Realmente é uma base, mas não significa que são 2 litros de água, tá? Para todo mundo. Tudo de acordo com o peso, com a necessidade. Então, a prática de atividade física, o ambiente, né, o clima que a pessoa vive, e também a questão da composição da pessoa, da estrutura. Então, qual o cálculo que a gente normalmente faz, né? 35 a 37 ml vezes o peso atual da pessoa. Claro, dependendo da atividade física, um pouco até mais. Depois o Renato pode até comentar alguma coisa aqui. A baixa ingestão hídrica causa desidratação.
E quando nós sentimos a sede, significa que já há um desequilíbrio no organismo, né? Então, alguns sintomas, a boca seca, dor de cabeça, tontura, cansaço, cãibras, né? Uma menor concentração. E por isso que nos testes, né, ou então provas vestibulares, o pessoal sempre recomenda levar a água para dar aquela oxigenada, né? E então, quando nós apresentamos esses sintomas, já significa que o corpo já está gritando. Então, qual a recomendação? A recomendação é, sempre que você for ao banheiro, na volta já toma um copo d'água. Adianta tomar água tudo de uma vez? Não, é aos poucos durante o dia. Então faz o cálculo lá de 35 até 37 ml, vezes o seu peso, e você vai ter mais ou menos. Tem pessoas que vão precisar de 2 litros, tem gente 2,5 litros, algumas pessoas 3 litros, algumas pessoas menos de 2 litros, né? Então depende muito, ok? E não pode, então, esperar o corpo ficar gritando aí com esses sintomas que nós falamos aqui, tá? Eu separei aqui alguns tópicos para vocês, né, sobre o corpo, a água no nosso corpo. Então, ele compõe 75% do nosso cérebro. Então, é extremamente importante, né? Regular a temperatura do corpo, 83% do nosso sangue, elimina resíduos, né? Compõe 22% dos ossos, acomoda as articulações, ajuda a transportar os nutrientes, né? E oxigênio para as células, hidrata o oxigênio para a gente respirar, ajuda a converter a comida em energia, né? Que ele é um solvente, né? Protege e acomoda os seus órgãos vitais, ajuda o corpo a absorver os nutrientes e compõe até 75% dos músculos. Então, essa é a importância da água, né? Não é simplesmente, eu preciso tomar água e não sabe nem por quê. Porque tem realmente, ele cumpre um papel fundamental no nosso corpo. Tá? E assim, a falta d'água atrapalha no sono, o excesso também prejudica, porque o sono fica picadinho, né? E nós precisamos então da água para uma série de funções aí do nosso corpo, tá bom? E eu tenho aqui também, eu separei por idade, né? E o percentual de água no organismo. Então, quanto menor a idade, maior a necessidade de água. Então, por exemplo, de 0 a 2 anos, o percentual de 75% a 80%. De 2 a 5 anos, de 70% a 73%. De 5 a 10 anos, de 65% a 70%. De 10 a 15 anos, 63% a 65%. 15 a 20, de 60% a 63%. Tem sempre esse intervalinho, né? Porque depende da necessidade. De 20 a 40 anos, de 55% a 60%. De 40 a 50, de 40 a 50 anos a 60 anos, de 50% a 58%. E maiores de 60 anos, pode ser até um pouquinho, né, menos de 60%. Então, nesse gráfico a gente vê que quanto menor a idade, maior o percentual de água no organismo. Então, por isso, aquela necessidade de já desde a infância acostumar as crianças a beberem água. E aí a gente vê, às vezes, principalmente nas escolas, né, que eu dou, o Renato também dá aula, e a gente vê muito isso, né? Às vezes as crianças substituem a garrafinha de água por sucos de caixinha. Vemos também crianças que levam refrigerante, né? Então, assim, as crianças não precisam de suco de caixinha e nem de refrigerante, né? Elas precisam de água, elas precisam aprender a beber água, porque conforme nós vamos crescendo, né? Talvez se a gente não adquira esse hábito na infância, fica muito mais difícil quando adultos a tomarmos água.
muita gente chega com um problema intestinal, é só questão de ajustar, por exemplo, a quantidade de ingestão hídrica, né? E outras patologias também que estão ligadas aí pela falta, né, ou uma quantidade menor da água. Quer fazer alguma colocação, Renato? Acho que os alimentos com teor de água. Quer fazer alguma colocação? Bacana. Tentando trazer um pouco, né, de todo esse embasamento que você deu para o emagrecimento, a gente sabe que já existe, né, essa comprovação de que muitas vezes a sede é confundida com a fome, né? Então, se você está pensando aí no indivíduo que tem como objetivo emagrecimento e não consome a quantidade de água ali adequada, ele pode ter uma sinalização mesmo do sistema nervoso central e encarar isso como fome, mas na verdade, né, tá em um desequilíbrio, que na verdade é sede que ele está sentindo, né? Então isso pode levar a um aumento do consumo calórico, né, por conta dessa confusão, vamos dizer assim, do sistema nervoso, né? Uma coisa Sim. bacana que você falou também, Roberta, da questão das frutas, né? Eu, às vezes, recebo alguns pacientes que dizem, poxa, eu tento tomar essa quantidade de água, mas para mim é difícil, eu fico empapuçado. Então, como estratégia, né, para essa questão da hidratação, a gente pode, como você mesma disse, né, lançar mãos de alguns alimentos que são ricos em água, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar que na melancia, no melão, praticamente 95% dessas frutas são compostas de água, né? Então, se a gente consumiu ali 150 gramas de melancia, por exemplo, que é uma fruta que tem baixo teor calórico, a gente está consumindo praticamente tudo isso em água, né? Então, seria uma estratégia que eu encaro como viável para a gente conseguir melhorar aí a questão da hidratação ao longo do dia. E aí eu tenho uma pergunta para você em relação a isso. Você dá alguma dica para os seus pacientes? Você usa alguma estratégia no seu dia a dia para facilitar o consumo de água? Você tem alguma colocação nesse sentido? Uhum. Então, muita gente, eu indico, tem aqueles aplicativos que ficam tocando, né, na hora de tomar a água. Eu falo muito assim, levantou, toma água, e aí toda vez que for ao banheiro, na volta já toma mais um copo d'água, porque assim fica mais fácil. Automaticamente, quando você faz a ingestão hídrica, você vai ter a necessidade de ir ao banheiro e aí você já vai repondo. E a garrafinha de água, né? Eu acho que é fundamental, porque você olha a garrafa, você já bebe. Você já estava bebendo aí a sua água que eu vi. Eu tenho uma estratégia que eu testei ao longo do tempo e foi o que fez com que eu me adaptasse melhor. Então, olha só como é curioso, né? Como a gente uma coisa que não dá para entender muito bem, né? Cada um tem a sua dica lá para funcionar. Quando eu uso uma garrafa, por exemplo, que é escura, que eu não consigo ver a água, eu percebi que eu consumo menos água, porque o estímulo visual dela ser transparente, eu vejo, por exemplo, que eu não bebi muita água. Essa não é a primeira garrafinha que eu estou tomando no dia, né? Mas eu estou vendo que eu não consumi muita água. Então, o estímulo visual, para mim, me ajuda a consumir mais água. Então, para mim, foi o que funcionou. Algumas pessoas não se adequam muito a essa estratégia, né? Mas foi o que funcionou para mim e é sempre legal a gente estar buscando formas de conseguir, né, adequar o consumo aí de água no dia. Legal. Essa dica da garrafa mais clara é interessante. Eu acho que cada um tem uma estratégia diferente e eu acho que vale tudo, né? O importante é realmente beber água. Aí, no que você disse a respeito, né, que às vezes as pessoas se sentem mal, e tem muitas pessoas que não gostam realmente de beber. E sempre perguntam, devem perguntar para você também, quais líquidos, né, que hoje nós, nutricionistas, aceitamos, né, para essa ingestão hídrica. Não precisa ser necessariamente só a água, embora ela tenha que fazer parte aí da maior parte da ingestão, né? O que você coloca, o que você considera além da água? Vamos ver se é a mesma coisa que eu.
Tá, bacana. Então, o que a gente pode fazer para ter esse parâmetro, né? A gente que é da área consulta muito a tabela de composição dos alimentos, né? Então, existe lá uma coluna que mostra a respeito da umidade, né? Ou seja, o teor de água de cada alimento. Então, é nisso que a gente se baseia. E pensando em bebida, se a gente for procurar nessa tabela, né, na TACO, que é a abreviação dela, por exemplo, os chás, eles são 99% compostos de água. Então, é uma possibilidade de a gente pensar, obviamente, né, se o chá for diurético, isso vai estimular a excreção de água, né, então não seria tão inteligente assim a gente incentivar o uso de chás para hidratação, pensando se ele for diurético. Mas os que não são diuréticos, ok, né, eles poderiam ajudar aí. O leite também, né, 87% do leite ele é composto de água, então a gente já pode considerar o leite como uma importante fonte, né, de água. E os sucos naturais, né, não os sucos, obviamente, de caixinha, porque eles não têm uma composição tão legal, mas os sucos naturais também eu considero aí uma fonte de água, de líquido, né, que não seja a água propriamente dita. Uhum. Acho que bateu. Aliás, a dica do leite foi até um dado que você levou no nosso grupo lá de estudos, né, de profissionais da área da saúde, bem interessante, porque depois eu fui atrás de mais dados, né, científicos, e realmente ele pode ser incluso. Então, assim, eu também. Então, eu considero a água mesmo, os sucos naturais e o leite. Não incluo refrigerante, porque nós já deixamos de lado. Sucos artificiais também não. E o chás eu incluo também, então bateu. É mais ou menos isso mesmo. Agora, e bebida alcoólica também não, porque a bebida alcoólica ela acaba desidratando o corpo, né? Então, tá fora. Então, bebida alcoólica, sucos industrializados e refrigerante fora da lista. O que a gente considera, então, dentro daquele cálculo que eu comentei aqui no início, né, de 35 a 37 ml por quilo, né, pelo peso atual, e aí nessa faixa aí, nessa média de ingestão hídrica, podem ser considerados esses líquidos. Você quer comentar alguma coisa sobre para quem faz atividade física, quanto que você calcula? Mais ou menos, né? Porque também não dá para saber, tudo depende muito da constituição individual, né? Do porte físico. Sim, sim. Bom, a gente tem algumas estratégias, né? Quando a gente tem que dividir um pouco também, né? Por exemplo, se a gente pega um atleta de alta performance, para esse atleta todos os detalhes vão ser fundamentais para o rendimento dele, né? Na prática do exercício dele. Então, para atletas, a gente usa algumas estratégias mais específicas, né? Como, por exemplo, fazer a pesagem do indivíduo antes e depois, né, da modalidade da atividade que ele praticou. E a gente faz a reposição, né, desse líquido, né, da água perdida, de acordo com o peso que ele perdeu, né? Então, a gente calcula ali um percentual excedente para que ele consuma e tenha uma reposição desse líquido que ele perdeu, né? Isso, como eu disse, é uma estratégia mais voltada para alta performance, para pessoas que praticam, mesmo que de forma amadora, algum esporte, mas visando ali o desempenho, né? Enfim. Para pessoas que são assim normais, vamos dizer assim, né? Que praticam exercício por hobby ou ali para manter a saúde, a gente pode pensar ali, né, dentro das possibilidades, por exemplo, se a pessoa vai praticar um exercício no ambiente externo, com calor, ficar atento realmente, né, à questão da ingestão de água ali entre o treino, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma corrida, conseguir ali num período de 20 minutos, 15 minutos, tomar uma quantidade de água ali, né, próxima a 150, 200 ml, para que essa reposição seja feita de forma adequada, né, e não gerar nenhum
problema no sentido de causar alguma desidratação. Então, basicamente, a gente usa essas estratégias, né, nesses casos especificamente. Legal. Ok. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vi que tem alguns comentários aqui. Vamos ver. O Daniel. Daniel é psicólogo, amigo meu lá do Rio. Ele não conhecia a tabela. Ele falou que deu uma pesquisada rápida lá. E como a hidratação pode ajudar na voz, falo muito em meu trabalho e tenho andado muito pouco. A água ela é fundamental, né? O líquido é fundamental para hidratar. E também com relação à voz, você, principalmente quem dá aula, o Daniel dá palestras, né? E fica em consultório o tempo todo. Então, a necessidade de ir tomando a água e uma estratégia que uma fono deu é de tomar a água sempre em golinhos e vai tomando toda hora para hidratar as cordas vocais. E com relação à rouquidão, Daniel, a maçã também ajuda bastante e são dicas assim até em parceria com fonoaudiólogos, tá? Então, é fundamental que até quando você está dando aula, algum treinamento e mesmo nas consultas, haja essa ingestão hídrica, mesmo que seja de golinhos em golinhos. Então, é para deixar as cordas vocais o tempo todo hidratadas, úmidas assim. A Ana Carol, ela falou que ela deixa uma garrafa de 2 litros de água na geladeira. E vai tomando, né? É isso aí. Deixa eu ver se mais alguém falou. Interessante. Só vou fazer um adendo aqui, que muitas vezes as pessoas também que visam emagrecimento se preocupam demais com, por exemplo, termogênicos, né? Querem saber qual é o tipo de suplemento que pode ajudar ali a pessoa a ter um gasto calórico maior, né? Então, a água a gente usa como uma das estratégias, né? Pela questão da saciedade. Então, indivíduos ali que conseguem consumir de 400 a 500 ml de água 20, 25 minutos antes da refeição, isso faz com que a pessoa já inicie a refeição com um espaço ali reduzido, né, para o alimento. Então, é uma estratégia que a gente usa para inibir, né, o apetite de forma espontânea. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com suplementos alimentares para inibir apetite ou para aumentar, né, o gasto calórico, e a água ela pode ser utilizada visando o emagrecimento nesse sentido. Ajuda muitas pessoas. Exato, exatamente. São estratégias, né? Claro que depende de cada paciente, mas são estratégias que realmente nós usamos. Isso é difícil aplicar isso com relação às crianças, né? Mas para adulto isso é bem válido. O Daniel está falando aqui que ele falou que realmente parece que ele bebe água e fica mais saciado. É verdade, porque às vezes a gente vai falar isso amanhã, né, da questão emocional, mas dentro dessa questão emocional nós vamos falar da fome física, fisiológica e da fome emocional. E muitas vezes a gente acha que é o que o Renato falou, que nós achamos que estamos com fome, mas às vezes é sede. E aí você bebe a água e você não tem aquela necessidade de ficar se alimentando o tempo todo. Então a gente às vezes acha que é fome e na verdade tomando um copo d'água já a fome desaparece. Então, num processo de emagrecimento a gente trabalha também bastante, né, com essa questão comportamental. Mas isso nós vamos falar amanhã, que amanhã tem 3 pontos super importantes. Antes de eu passar a bola aí pro Renato para falar sobre o sono, logo no início eu lancei uma pergunta. Se o alimento acabar, nós podemos sobreviver quantos dias? Imaginem que o alimento acabou. Quantos dias vocês acham que a gente consegue sobreviver sem se alimentar? Não vale procurar no Google. E se a água acabar, quanto tempo, né, nós podemos sobreviver? Quantos dias? Alguém chuta aí?
Vamos ver se alguém colocou aqui. Chutem aí, quantos dias? Não procurem na internet, vai. Quero saber de vocês. Então, primeiro, a primeira resposta é: se o alimento acabar, quanto tempo a gente sobrevive? E se a água acabar, quanto tempo a gente sobrevive? Claro, desde já falando que depende da reserva de cada um, né? Então, depende muito. A Ana Carol falou 7 dias. A Raquel Carvalho. Oi, Raquel! A Raquel me dá várias dicas sobre o Facebook e o Instagram. Ela me ajudou aqui, me salvou outro dia. 7 dias e a água 3. Vamos ver. Água 3 dias. Então, a média aqui é de alimento 7 dias, água 3 dias. A Cleo, água 5 dias. Janaína, 15 dias. 15 dias do quê? Janaína, 15 dias... Ah, tá, ok. 15 dias de alimento... Opa, peraí. 15 dias de alimento, 5 dias de água. A Fê... Oi, Fê! A água, uns 3 dias. Quem mais? Quem mais vai chutar? Bora lá, gente. Deixa eu ver se tem mais alguém para chutar. Então, a média ficou em 7 dias. Solange, 3 dias. Solange, 3 dias do quê? Do alimento ou da água? Água 5 dias. Oi, Ju. A Jussara, 4 dias. Legal. Posso responder? Mais alguém quer contribuir? Posso responder, gente? Posso, Renato? Então, vamos lá. Então, se o alimento acabar, nós podemos sobreviver, uma média, tá? De 40 dias, 30 a 40 dias, até uns 50 dias. Depende da reserva de cada um. E se a água acabar, nós sobrevivemos de 3 a 4 dias. Então, assim, depende também da reserva, claro. Então, o que eu quero dizer aqui com isso, né? Com essa comparação? Às vezes a gente dá muita importância para a ingestão dos alimentos, né? Se você não comer, você vai ficar com problema, vai ter anemia, tal, tem a desnutrição e tudo mais. Só que a gente, o nosso mundo, né? 3/4 de água. Então já indica a necessidade de água que nós precisamos, sendo que aproximadamente 60% do nosso corpo é composto por água. O principal constituinte dos alimentos é a água, né? Então, se a água acabar, a gente só sobrevive de 3 a 4 dias. Então, em relação, né, alimento e água, com certeza a água ela é bem mais importante para a gente do que o próprio alimento. Mas a gente normalmente se preocupa muito mais com o alimento do que com a água, tá bom? E ela tem total interferência, né? A falta de água, ela tem interferência no aspecto do sono, né? De um sono adequado. E a gente, então, vai falar um pouquinho agora do sono e o Renato vai expor para vocês o que a gente precisa fazer para ter um bom sono e qual a interferência dele no nosso bem-estar e também no processo de emagrecimento. É com você, Renato. Bacana, Roberta, obrigado. Bom, então eu acho que juntamente aí com a ingestão de água, de líquido, né, o sono talvez seja um dos aspectos mais negligenciados, né, para aquelas pessoas que visam o emagrecimento. Mas, ao mesmo tempo que ele é tão negligenciado, ele é muito importante, né? Até porque o sono ele é um momento que o nosso corpo
faz uma reparação, né, do nosso organismo, tem a liberação ali de hormônios que são bastante importantes, né, para a nossa saúde e para o nosso emagrecimento. Então eu vou elencar alguns pontos aqui. Antes de começar, só vou falar que eu fiz uma enquetezinha no meu Stories, né, no Instagram, e vi que as pessoas, o que elas têm mais dificuldade para organizar na rotina é o sono, né? A gente tem uma rotina muito atribulada, muitas pessoas trabalham até tarde, precisam acordar cedo para trabalhar porque, né, se deslocam muito, né, trabalham em locais muito distantes da residência. Isso tem um impacto bastante importante em relação ao emagrecimento e eu vou comentar um pouquinho agora com vocês, tá? Então, como eu disse, né, o sono ele é uma pilastra importante aí no processo de emagrecimento. E eu sempre gosto de contextualizar as minhas falas, né, minhas colocações, com base em alguns estudos que mostram isso pra gente, né? Porque às vezes só a gente falar, a gente não consegue associar com o que de fato, né, pode impactar para o que quer que seja, e a gente vai falar um pouquinho do sono aqui. Então tem um estudo que ele foi publicado em 2004, ele já é um pouco antigo, mas ele apresenta dados bastante interessantes para a gente. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas, né? E aí eles compararam 4 noites de sono. 2 noites eles dormiram 10 horas, né? No período da noite, então 2 dias dormindo 10 horas, e 2 dias eles foram privados de sono, né? Então eles só dormiram 4 horas nessas 2 noites. Então, 10 horas, 10 horas, nos outros dias, 4 horas, 4 horas. O que os autores desse estudo conseguiram verificar, né? Que quando esses indivíduos, eles dormiam somente 4 horas por noite, isso causou uma alteração em hormônios que tem relação com o nosso processo de fome e de saciedade. Então, quando a gente fala de saciedade, a gente aborda muito um hormônio que chama leptina. Então esse hormônio ele tem um papel bastante importante na nossa sensação de saciedade. E eles conseguiram observar que quando esses indivíduos dormiam só 4 horas por noite, teve uma redução de 18% na liberação desse hormônio, na produção desse hormônio. Ou seja, os indivíduos eles se sentiam menos saciados dormindo pouco, né? E tem um outro hormônio também bastante importante que chama grelina, e ele já tem uma função totalmente oposta da leptina. A grelina estimula a fome, né? Então, quando ela é liberada pelo nosso estômago, né, quando ele começa a ali ficar vazio, isso nos dá um estímulo para consumir alimentos, né? Então, ele desperta a nossa sensação de fome. Quando a gente dorme só 4 horas por noite, o que eles verificaram lá? Que teve um aumento de 28% na produção desse hormônio, ou seja, as pessoas sentiam muito mais fome quando dormiam menos por conta, né, dessa liberação aí muito aumentada desse hormônio que estimula a fome, né? E aí eles não fizeram só isso, eles também compararam como ficava o apetite dessas pessoas, né, de acordo com a quantidade de horas que eles dormiam. Então o que eles perceberam que quando as pessoas dormiam menos, ou seja, 4 horas por noite, vou até dar uma olhada aqui para não falar errado, ó. Eles aumentaram em 33% o apetite por alimentos como bolo, como guloseimas, sorvete, biscoitos, né? E 33% da vontade, né, e no apetite por pão, por massas, macarrão, cereais, batatas. E o apetite geral deles foi 23% maior quando eles dormiam apenas 4 horas por noite. Então, olha só como isso pode ter um papel bastante importante, né, na questão do emagrecimento. Se você não dorme bem, é muito possível você vai sentir muito mais fome no outro dia. E aí, como é que vai ser esse controle da ingestão? Muito complicada e muito mais dificultada, porque exatamente as pessoas vão sentir mais fome, né? Então, tem mais coisas para falar, se você quiser fazer algum comentário em cima. Pode continuar. Ah, bacana. Então, vou continuar aqui. Tem um outro estudo também, e ele já é um pouco mais recente, ele é de 2010. E o que eles fizeram? Pegaram 2 grupos também, e o que eles fizeram com esses 2 grupos? Ambos os grupos ficaram em restrição calórica, ou seja, eles consumiam uma quantidade menor do que eles precisavam, exatamente para fazer com que eles emagrecessem, né? Então, o objetivo dessas pessoas é emagrecer, foram divididos em 2 grupos.
Ambos os grupos ficaram em restrição de calorias, comiam menos do que a necessidade para emagrecer. Só que um grupo dormia 8 horas e meia por noite e o outro grupo dormia somente 5 horas e meia. E aí o que eles observaram? Eles foram avaliar quanto de gordura esses indivíduos perdiam fazendo uma dieta com poucas calorias e dormindo ou 8 horas e meia ou 5 horas e meia. Então o que eles observaram? Que o grupo que dormiu somente 5 horas e meia por noite teve uma perda de gordura 55% menor do que o grupo que dormiu mais, né? Então, entre esses aspectos que a gente pode citar, muito possivelmente esses indivíduos sentiam mais fome, né? E isso prejudicou ali a questão da restrição de calorias. Então, eles não conseguiam cumprir, né, aquele plano determinado porque sentiam muito mais fome possivelmente. Então, são aspectos bastante importantes aí para a gente ressaltar em relação ao sono. Algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? O fato de dormir pouco, né, ele a longo prazo, ele realmente pode gerar problemas metabólicos, né, como obesidade, diabetes. E há também um aumento significativo de doenças cardiovasculares, né, diminuição do rendimento físico e mental. Então, o aspecto do sono realmente é extremamente importante. Lembrando que, né, as pessoas acham que hoje eu não dormi muito, amanhã eu vou repor. Não tem isso. Perdeu, perdeu. Não adianta achar que vai dormir 12 horas no dia seguinte para repor o sono perdido, que não adianta, não. Exatamente. O que a gente já observou em relação a alguns estudos, né, é que isso é muito estudado em atletas, né? Atleta também tem dificuldade para dormir. O que eles conseguiram verificar é que as sonecas, né, no meio da tarde, melhoraram a performance deles. Então, o que a gente pode falar também é que se o indivíduo tem problema em relação ao sono, né, se ele, por exemplo, uma noite dormiu pouco, não adianta compensar, porque isso não vai acontecer, mas se você conseguir dormir um pouco mais, por exemplo, no período da tarde, isso, para rendimento, né, falando em rendimento esportivo, isso melhora, né, atenua o prejuízo, vamos dizer assim. E aí você falou ainda de performance, né, e aí a gente pode pensar até na nossa performance mesmo do dia a dia, não a performance esportiva. Mas um outro aspecto bastante interessante em relação ao sono se trata da produção de outro hormônio que chama eritropoetina. Esse hormônio, eritropoetina, ele é produzido lá nos nossos rins. E o que esse hormônio faz? Ele estimula a produção de uma célula que chama hemácia, né? Essas células são produzidas na nossa medula, né? Então, a eritropoetina estimula a produção de hemácia. E qual que é o papel principal da hemácia, né? É transportar o oxigênio para o nosso corpo, né? O oxigênio que a gente capta do nosso aparelho respiratório, essa hemácia vai transportar, né, para os nossos tecidos. E entre esses tecidos, né, a gente pode citar o músculo. E olha só que interessante, para a gente ter uma produção adequada dessa eritropoetina, a gente precisa de algo em torno de 3 a 4 horas de sono profundo, né? Então, quando a gente tem de 3 a 4 horas profundo, a gente consegue ter uma produção adequada das hemácias. Só que tem pessoas que têm 3 a 4 horas de sono no total, né? Então não alcança o sono profundo. Então, o que acontece? Consequentemente, a gente tem prejuízo na produção dessa eritropoetina, a gente não consegue produzir as hemácias de forma adequada, e se a gente não tem tanta hemácia, a gente consegue transportar menos oxigênio. E aí, não sei se você já sentiu, eu já senti algumas vezes, um cansaço bastante significativo num outro dia após ter dormido mal, né? Então, você imagina uma pessoa nessa condição, de que forma ela vai conseguir se manter, né, fisicamente ativa para praticar um exercício, para conseguir, né, fazer as suas atividades. Então, a gente pode pensar nisso também como um prejuízo, né, para o processo de emagrecimento, já que a gente sabe que, né, que o exercício, a atividade física, ela tem um papel ali importante nesse contexto, né, de emagrecimento. Uhum. Eu queria contribuir com uma colocação, além da produção desses hormônios que você
falou, a gente tem a produção também do hormônio de crescimento, que a gente fala para as crianças, a gente fala assim, a criança tem que dormir bastante para poder crescer, né? Só que o mesmo hormônio de crescimento que faz as crianças crescerem, para os adultos é extremamente importante, porque claro que nós adultos não vamos crescer, mas esse hormônio ele faz a reparação dos órgãos, né? Então, quanto menos você dorme, menor essa reparação dos órgãos. E esses hormônios normalmente são produzidos no sono REM, que é a última fase do sono, que é aquele sono de qualidade, aquele sono profundo. Da mesma forma como você colocou. Então, pessoas que dormem picado e quando elas acordam, ou dormem pouco também, e quando elas acordam, elas não estão dispostas, significam que não é um sono reparador. E aí, então, tem prejuízo de uma forma ampla, né? Bem, assim, acentuada no organismo como um todo. E, então, são vários prejuízos. E um deles é esse daí. Prejuízo do hormônio de crescimento, da reparação tissular, né? Dos órgãos e tecidos. Tem uma pergunta aqui da Janaína. Ela coloca assim: quem trabalha à noite e dorme na parte da manhã é a mesma coisa? Entendi. Existem alguns estudos que mostram, né, quais seriam os piores cenários, né, nesse sentido. Então, existem pessoas que naturalmente são mais noturnas, né? Então, pessoas que têm, por natureza, dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? Ah, você, né? É a sua natureza, né? Então, a gente parte do pressuposto de que, como isso é uma particularidade sua, você não tenha, talvez, tanto prejuízo, né, em relação a essa questão. Mas se a gente pensar, por exemplo, indivíduos que têm uma condição contrária a essa, por exemplo, que sejam muito diurnos, que precisam que acordam naturalmente mais cedo e dormem mais cedo, se esse indivíduo, por algum contexto social, por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite, né, e que por uma questão social precisa mudar a sua natureza, esses indivíduos são acabam sendo os mais prejudicados, né? E o contrário também, como você, né, que naturalmente já dorme mais tarde e talvez acorde mais tarde, se precisar dormir mais cedo, acordar mais cedo, isso também é um prejuízo mais significativo, né? Então, nesse sentido, a gente pode tentar contextualizar dessa forma. Na verdade, eu durmo mais tarde, bem mais tarde, e por causa de trabalho, eu acordo mais cedo, né? Então, eu preciso sempre monitorar o meu sono da seguinte maneira: eu procuro dormir mais cedo para poder acordar mais cedo, mas a minha natureza já pede, o horário que eu consigo estudar é sempre mais à noite, assim, de madrugada, é quando eu fico focada, me concentro mais. Mas eu procuro também não fazer muito isso, justamente pelo horário que eu acordo, né? Agora, às vezes a rotina, o corpo acaba, é o hábito, né? Então o corpo acaba conseguindo entender, né, através dessas memórias, assim, essa questão de ter que dormir cedo e para acordar cedo, mas fazendo esse período, né, de sono reparador. Mas as pessoas que têm essa natureza de dormir mais tarde, né, se elas não tiverem essa necessidade de acordar cedo, automaticamente o corpo já entende e volta rapidamente, porque tem essa natureza, né? Então, o corpo humano é um negócio fantástico, né? Sou apaixonada pelo corpo humano. O que mais, Renato, que você pode falar aí pra gente? Bom, da parte de sono, que eu gostaria de comentar principalmente era isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário que quiser deixar, mas acho que a gente poderia agora falar um pouquinho do nosso projeto, né? Legal. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrei de uma coisa, Renato. Alguns alimentos podem interferir, não para todo mundo, né? Mas podem interferir no sono, na qualidade do sono. Cafeína, né? A gente pode colocar alguns alimentos apimentados, mas aí vai também de pessoa para pessoa, né? O excesso e a falta de sono,
eles podem causar alguns transtornos alimentares, por exemplo, anorexia e bulimia, né? A falta de peso, a anorexia, por exemplo, pode atrapalhar. E também o excesso de peso, o alto índice de massa corporal também pode atrapalhar no sono. Uma alimentação muito restrita, né, Renato, em calorias acho que atrapalha também. Excesso de líquidos também, porque a pessoa vai levantar o tempo todo, e o álcool, né? Foram esses... e alimentos com muito açúcar. Aí, um dado super importante, consultando algumas bibliografias, assim, mulheres pós-menopausa com uma refeição ou alimentos ricos em açúcar podem ter suores noturnos, e aí acaba também atrapalhando o sono. Esse é um dado bem importante e que acho que é legal a gente comentar também. Certo? Quer colocar mais alguma coisa? Vamos passar para outra parte? Só comentar rapidinho, então, como você falou de alimento, né? Da mesma forma que existem alimentos que podem atrapalhar, né? Aí a questão da qualidade do sono, alguns outros também podem ajudar, né? Então, o kiwi, já tem alguns estudos mostrando, né, que a ingestão de kiwi, acho que 2 horas antes do período de sono, ou 1 hora antes, melhoraram a qualidade do sono, né? E alguns alimentos também que são ricos num aminoácido chamado triptofano, né? Então, banana, aveia, porque esses aminoácidos, ele tem relação com a formação de um hormônio que a gente conhece bem, né, em relação ao sono, que é a melatonina. Então, não que a melatonina faça a gente dormir, né? Até porque algumas pessoas tomam visando o fato de dormir. Mas a melatonina regula, né, o nosso ciclo, né? Vamos dizer assim, o relógio biológico, né? De maneira mais simplificada de falar. Então, esses alimentos podem contribuir nesse sentido também. E o exercício também, algumas pessoas, por exemplo, 1 hora antes, se fizerem exercício de alta intensidade, exercícios com intensidade muito elevada, podem ter também um prejuízo no sono. Isso também é muito individual. Algumas pessoas não têm nenhuma alteração. Algumas pessoas, sim, podem sofrer algum prejuízo em relação à qualidade do sono com exercício muito próximo ao horário de dormir, né? Então é importante isso a gente avaliar. Se tem dúvida, né, seria importante testar, ver se pode ser isso que esteja prejudicando o sono, né, se for o caso. Legal. Eu lembrei do leite, que é rico em triptofano também, por isso que as crianças tomam um leitinho morninho e capotam. Lembrei disso. Muito legal. Pessoal, respondendo algumas perguntas rapidamente aqui, porque a gente já está pertinho do prazo aqui do horário para terminar. Nós vamos dar sequência amanhã. Hoje falamos sobre 2 pontos importantes, né? Da saúde integral e do processo de emagrecimento. Então, falamos sobre a ingestão hídrica e sobre o sono de qualidade. E amanhã falaremos do aspecto emocional, falaremos sobre alimentação e atividade física. Amanhã no mesmo horário, às 20 horas, tá? Nós estamos com um grupo de saúde integrativa, alimentação e atividade física. A gente vai dar início no dia 10 de maio, as inscrições estão abertas. E o pessoal estava me perguntando como que seria. Então, assim, nós faremos videoaulas, tá? E será 100% online, porque é difícil, principalmente agora nessa pandemia, tem muita gente trabalhando, né, home office, e aí é difícil a gente conciliar as agendas. Então, eu e o Renato decidimos fazer videoaulas, então, videoaulas de atividade física, videoaulas referentes à alimentação, e então 2 dias dessas videoaulas, depois aí a atividade física num outro dia, desafios de alimentação num outro dia da semana, e uma vez por semana, mas não necessariamente toda sexta-feira, nós teremos um bate-papo, uma dinâmica, alguma coisa assim, tá bom? E vai ser um trabalho bem legal, é um trabalho em grupo, e quando a gente caminha junto com alguém, os resultados são muito melhores, né, do que caminhar sozinho. Então, acho que para quem busca aí uma saúde
uma qualidade de vida, uma saúde integrativa e também um processo de emagrecimento saudável, o trabalho em grupo ajuda bastante. E amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E vão colocando na nossa página Vida Nutri Saúde e Renato Leite Júnior, né? Underline Nutri, underline personal. Isso. Podem jogar lá as perguntas pra gente, que a gente responde amanhã também, tá bom? Amanhã, então, falaremos sobre emoção, alimentação, atividade física. Dentro da parte de emoção, nós vamos falar sobre a fome emocional e fome fisiológica. Tá certo? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E amanhã, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Super beijo, Renato, obrigada. E obrigada a todos. Tchau, tchau.